Santo Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, palavra da vida, mensagem da salvação para o mundo todo, narrado segundo São Mateus. Que sua graça permaneça conosco para sempre. No tempo da pregação pública de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Verbo de Deus vivo que se encarnou através da Santa Virgem Maria, se sucedeu estas mensagens. E caminhando Jesus ao longo do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, que se chama Pedro, e seu irmão André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e farei que vós sejais pescadores de homens. E eles, sem mais detença, deixadas as redes, o seguiram. E passando dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, em uma barca com seu pai Zebedeu, que consertavam as suas redes, e os chamou. E eles, no mesmo ponto, deixando as redes e o pai, foram em seu seguimento. E Jesus rodeava toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando toda a casta de doenças e toda a casta de enfermidades no povo. E correu a sua fama por toda a Síria, e lhe trouxeram todos que se achavam enfermos, possuídos de vários achaques e dores, e os possessos, e os lunáticos, e os paralíticos, e os curou. E uma grande multidão de povo o foi seguindo da Galileia e de Decápolis e de Jerusalém e da Judeia e de além do Jordão. Essas são as palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, contidas no seu Santo Evangelho de São Mateus. Um salve de palmas. Sentado, irmãos. Meus irmãos, pelo calendário litúrgico da nossa Santa Igreja, Síria Ortodoxa, começa hoje com o primeiro domingo do batismo, a missão de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na Terra. O ensinamento que causou o maior impacto na época. E por incrível que pareça, o impacto maior, como não tinha de ser, por conta dos milagres que o próprio Cristo operou no meio daquele povo, fazendo com que a sua fama, não é? Se alastrasse por toda a Síria. Porém, o próprio Cristo também ensinava: vocês devem temer mais aquele que pode matar a alma do que aquele que pode matar o corpo. E hoje, um dos grandes medos do homem é justamente aquilo que pode matar o corpo, não é? Eu tenho amigos que todos os anos vão ao médico, faz uma bateria de exames, uma preocupação tremenda para ver se não tem início de câncer disso, início de câncer daquilo. É uma preocupação muito grande com aquilo que pode matar o corpo. E a pergunta é: será que esta mesma preocupação em matar o espírito ainda está valendo, ainda está de pé, ainda está funcionando da mesma forma com que eu busco aquilo que pode matar o corpo? Será que da mesma forma eu também busco aquilo que pode matar o meu espírito? Na primeira leitura que a Regilane fez, eu quero chamar a atenção de todos vocês para o versículo 1. Escutem bem. Ora, o Espírito manifestante diz que nos últimos tempos abandonarão alguns da fé, dando ouvidos a espírito de erro e a doutrinas de demônios.
No início da missão de Cristo, a sua mensagem causou um impacto muito grande. O primeiro sermão de São Pedro fez com que quase 5.000 pessoas se convertessem ao cristianismo. De lá para cá, vem o apóstolo Paulo dizendo que nos últimos dias, muitos abandonariam a fé. E mais, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Não sei se vocês já ouviram falar, mas como hoje existe internet, tudo você pode saber. Nos últimos anos, o que tem de filosofias e ensinamentos malucos não está de brincadeira. No século passado surgiu uma tal de Ku Klux Klan, lá nos Estados Unidos, que era uma verdadeira barbaridade. Aqui na América do Sul surgiu outro movimento chamado Sendeiro Luminoso, que era outra desgraça. E agora, há bem pouco tempo, tinha surgido um movimento chamado... Não sei como é o nome da infâmia, meu Deus do céu. Templo Popular. Eu quero chamar a atenção para esse Templo Popular, porque uma grande tragédia aconteceu aqui na selva amazônica, quando 900 pessoas foram brutalmente mortas numa mistura de assassinato e suicídio coletivo. Pasmem, ensinados por um doutrinador chamado Jim Jones. Aqui na selva amazônica, eles já tinham até curtido uma cidade. Meu Deus do céu, 900 pessoas, muitas foram mortas a punhaladas e a tiros, e a grande maioria, obedecendo aos ensinamentos desse Jim Jones, o norte-americano, começaram a beber uma bebida que eles chamavam de bebida dos deuses, que era uma mistura de veneno com suco de fruta. Resultado, 900 pessoas morreram assim, brutalmente, justamente porque abandonaram a fé cristã e começaram a dar ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Até quem diga que esse massacre causado por esse americano, e que a maioria era de pessoas americanas, há quem diga que esse massacre só foi superado por aquele avião que colidiu com aquelas duas torres gêmeas lá em Nova York. Pasmem, também fomentado por fanáticos religiosos muçulmanos. Irmãos amados, o mundo hoje, atualmente, em vista daqueles que abandonaram a fé cristã, se tornam presas fáceis, bem fáceis, desses movimentos. O que o Evangelho diz? Jesus Cristo, no Evangelho de São Mateus, ele diz: o ladrão veio para matar, para roubar e destruir. Eu, Jesus, vim para que tenham vida, e vida plenamente, completamente contrário dos ensinamentos desses loucos, que na visão deles é morte, é assassinato, é terrorismo, é exploração. Todo aquele que deturpa a palavra de Deus é considerado, sim, um ladrão que veio para matar, roubar e destruir a criação divina chamada ser humano. E pode
prestar bem atenção que até para esses que abandonam a fé e se tornam mortos-vivos, zumbis, o próprio Cristo também tem uma mensagem para eles. Quando no mesmo Evangelho de São Mateus, Jesus Cristo diz: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ora, como é que um morto pode acreditar em alguém? Dá para acreditar? Claro que Jesus Cristo está falando aqui daqueles que estão mortos na fé. Morreu na fé, está morto. Aquela pessoa que não acredita mais em Deus, que não acredita mais no Evangelho, que não acredita mais nas promessas divinas, ele é um morto, ele é um defunto ambulante. É como uma folha seca que o vento leva para onde quer. E assim sendo, se tornam presas, vítimas desses ensinamentos de espíritos enganadores e de doutrina de demônios. Eu não queria falar não, mas infelizmente eu sou forçado a falar, porque existe hoje mesmo eu vi de 2 em 2, saindo de casa em casa, levando uma revistinha para vender, anunciando a coisa mais linda do mundo, mas quando a gente começa a analisar os ensinamentos daquele grupo, num deles diz que uma pessoa estando no hospital e se precisar de transfusão de sangue, eles não aceitam que faça, prefiro que morra a pessoa, mas não recebe a transfusão de sangue. Ou seja, doutrinas de espíritos enganadores. Eu não vou dizer que é doutrina de demônio, porque talvez eles ensinem dessa forma, porque é uma forma de interpretar. Porque a Bíblia diz que nós não devemos comer carne sacrificada aos ídolos, que é aquelas carnes que oferece para os demônios. Não tem essas galinhas que oferece nas encruzilhadas, né? A Bíblia diz que nós não devemos comer esse tipo de carne, não devemos comer carne sufocada e não devemos comer sangue. E eles interpretam isso como a pessoa não poder receber. Só que transfusão não é comer. Comer é pela boca e transfusão é feita diretamente na veia, não passa nem pelo estômago. Ou seja, espírito enganador que leva a pessoa à morte, tanto do corpo como da alma, porque uma pessoa que se submete a um ensino bizarro desse está morto, tanto corporalmente como espiritualmente, contrariando aquilo que Jesus ensina. Eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que, mesmo estando morto, crendo em mim, viverá. E tem muitos que abandonam tais ensinamentos bizarros e voltam para a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para poder viver. Porque, meus irmãos, não se enganem, não tem outro alimento que faça a fé ficar forte, robusta, do que a própria palavra de Deus. Não tem. Daí a razão pela qual eu até digo para vocês, se no dia que o padre vier, outro padre para cá, porque eu já sou o terceiro aqui a assumir, e não vier aqui para esse altar aqui, não falar de outra coisa que não seja do Evangelho, não aceitem. Chegue para o representante episcopal e peça ao outro padre, porque lugar de altar é para oferecer o alimento da palavra de Deus, para que todos possam crescer na fé, se revitalizar na fé e permanecer na caminhada do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que deu a sua vida para salvar a todos nós daquela grande condenação eterna.
né? E a grandeza de Deus é essa mesmo, é essa, em que o próprio Cristo nos dado por Deus, como a sua imensa prova de amor, deu o Cristo à humanidade, para que essa própria humanidade não viesse a perecer. Infelizmente, como uma profecia do próprio apóstolo Paulo, quando ele diz que nos últimos dias muitos abandonariam a fé, dando ouvidos a espíritos de erro e a doutrina de demônios, que com hipocrisia falarão mentira e cauterizando a consciência humana. Você sabe o que é cauterizar? Lavagem cerebral. Cauterizar é a mesma coisa que lavagem cerebral. Hipocrisia por quê? Por que hipocrisia? Porque muitos deles falam uma coisa e vivem outra completamente diferente. Daí a razão pela qual o apóstolo Paulo, às vezes até o chama de hipócritas. Amados e queridos irmãos, quando eu li essas mensagens de hoje, para fazer a nossa homilia, aí foi que eu me alegrei ainda cada vez mais em realizar nossa escola bíblica, Dom José Faustino, para que cada um de vocês possam ver como é maravilhoso, como é gostoso, como é doce você aprender um pouco mais a manusear a palavra de Deus, para que, na verdade, não possamos dar ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. Que Deus em Cristo nos abençoe a todos e que possamos permanecer firmes nas promessas divinas narradas no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?